importa o número de espécies que são extintas, nada justifica a agressão a pessoas pacíficas. E é exatamente isso que o Estado faz. Se quisermos conservar a biodiversidade, devemos buscar as soluções dentro do livre mercado, o que garante que elas são éticas e representam demandas legítimas da sociedade. Você está louco? Protesta o justiceiro ambiental. O capitalismo vai acabar com todas as espécies. De jeito nenhum. O simples fato de haver uma enorme comoção quando uma floresta queima ou uma espécie é extinta já mostra que há uma grande demanda pela proteção da biodiversidade. Pensemos na Amazônia, cujo apelo para a conservação da diversidade biológica é imenso. Vimos que o Estado é incapaz de conservá-la, pois a socialização da floresta leva à tragédia dos comuns. Mas como será em uma ordem libertária? Lembre-se de que temos várias demandas, das quais a conservação da biodiversidade é apenas uma. No conforto de nossos lares, fica fácil exigir que a floresta seja mantida prístina, mas devemos nos lembrar que os próprios lugares em que estamos neste exato momento já foram há não muito tempo cobertos por vegetação natural e continham milhares de espécies. Isso implica que não podemos exigir que toda a floresta se mantenha intocada. Cabe aos donos das terras decidirem como vão usá-la desde que não agridam ninguém. Dada a nossa demanda por conservação biológica, em um livre mercado, boa parte da floresta provavelmente será mantida em pé. Quanto exatamente? Aí depende de quão importante ela é face a outras demandas. De todo modo, com plenos direitos de propriedade, os donos têm incentivos para aproveitar a floresta racionalmente, incluindo atividades que sustentariam sua diversidade, como extração de madeira, bioprospecção, caça, pesca e turismo. Pensando nas queimadas, o dono de uma porção da floresta que é afetada por um incêndio em uma propriedade vizinha, seja pelo fogo em si, seja pela fumaça, tem sua propriedade privada violada. Como ele tem os incentivos corretos para defendê-la, ele buscará a interrupção imediata do dano, exigindo reparação quando for o caso. O responsável pelo incêndio deve ser julgado em um tribunal privado e, se condenado, devidamente punido. Esse tipo de arranjo também estimula a prevenção, por meio de aceiros e queimadas controladas, além da contratação de seguros nos mesmos moldes dos de residências em áreas urbanas. Isso jamais funcionaria, contesta o ativista. Funcionaria e já funciona. A Suécia possui extensas áreas de florestas boreais. Mesmo hoje, é um dos países mais florestados do mundo. No final do século XIX, ela começou a abertura econômica que levou a seu excepcional crescimento. O que aconteceu com as florestas? Foram dizimadas? Não, pelo contrário. Desde então, a área ocupada por florestas no país aumentou em 80%. E por que isso aconteceu? Simples, a grande maioria dessas florestas são particulares. Seus donos, motivados pelos enormes lucros da indústria madeireira, têm incentivos para mantê-las e assim o fazem. Mas e se eu quiser manter essas áreas intocadas, imaculadas, sem qualquer tipo de atividade extrativa? Pergunta nosso justiceiro. Ora, se quiser isso mesmo, pare de ensinar virtude, levante-se do sofá e faça alguma coisa de concreto. Mesmo hoje, apesar de todas as distorções provocadas pelo Estado, há muitas pessoas arregaçando suas mangas e procurando resolver problemas relacionados à proteção de espécies com iniciativas voluntárias. Algumas dessas pessoas já estão bem de vida, acumularam ao longo do tempo bastante capital e decidiram usá-lo para conservar a diversidade biológica. Uma delas foi o empresário estadunidense Douglas Tompkins, cofundador de duas companhias extremamente bem-sucedidas, a North Face, de equipamentos para atividades ao ar livre, e da Esprit, de roupas. Fornecendo produtos de qualidade, voluntariamente adquiridos por seus clientes e, portanto, criando valor, Tompkins enriqueceu dentro do mercado. Graças a isso, em 1989, ele pôde se dar ao luxo de abandonar o mundo empresarial e fazer aquilo de que mais gostava, ficar no meio da natureza e ajudar a protegê-la. Assim, os interesses dele se voltaram para a Patagônia, no sul do Chile e da Argentina. Ao longo dos anos, ele foi comprando terras na região, procurando estabelecer reservas para a conservação da biodiversidade. No Chile, suas terras ocupavam uma área de aproximadamente 40 mil km², quase do tamanho da Suíça. Infelizmente, em dezembro de 2015, ele sofreu um acidente andando de caiaque e morreu. Conforme seu desejo, sua esposa doou as terras ao governo chileno. Com isso, aquela área está agora sob o jugo de políticos e não tem mais os incentivos corretos para sua preservação.
Isso, porém, não muda o fato de que Tompkins, por iniciativa própria, contribuiu para a conservação da diversidade biológica. Uma outra pessoa que se deu bem na vida e resolveu usar parte de sua fortuna para proteger espécies selvagens foi o programador estadunidense Tim Sweeney, criador do Fortnite. Graças ao sucesso de seu jogo e ao justo lucro que teve com ele, Sweeney pôde investir milhões de dólares nos últimos 10 anos para comprar mais de 160 km² de florestas na Carolina do Norte. Ele as comprou porque uma empresa de eletricidade estava planejando derrubar árvores para passar uma linha de transmissão por ali. Como o próprio Sweeney disse, é uma das regiões mais diversas do estado, cheia de plantas e animais raros. Esses exemplos foram apenas 2 entre os vários que poderia citar e ilustram como o enriquecimento provocado pelo mercado leva à satisfação da demanda por conservação da biodiversidade. Se Tompkins e Sweeney não tivessem criado valor oferecendo produtos desejados por consumidores no mercado, não teriam enriquecido e continuariam preocupando-se apenas com suas demandas mais básicas. Mas talvez você esteja pensando agora: eu não sou rico, não posso comprar uma floresta, não tenho como fazer o que eles fizeram. Tudo bem, há várias outras formas de ajudar na sua conservação. Empreendedores também podem promover a preservação da biodiversidade, como donos de propriedades em Brotas, no interior de São Paulo, que vivem do ecoturismo. Há 10 anos, boa parte das terras de lá não estavam cobertas por vegetação nativa. Em vez de implorar por medidas políticas, esses empreendedores decidiram recuperar áreas degradadas. Desde então, a cobertura vegetal na cidade elevou-se em 500%. Com isso, o turismo aumentou, pois, em vez de encontrar pastos e plantações, os visitantes podem se divertir nas atividades de escalada, caminhada e corredeirismo, apreciando as belezas do cerrado e da floresta. Igualmente, iniciativas puramente individuais podem fazer a diferença, como a do administrador de empresas aposentado Hélio da Silva. Em plena cidade de São Paulo, havia uma extensa área abandonada, cheia de entulho, com apenas 15 árvores. Ele decidiu colocar a mão na massa e começou a plantar mudas de árvores ali. Ao longo dos anos seguintes, ele plantou 25 mil mudas e transformou um lugar que estava ao Deus dará em um lindo parque, o Parque Linear Ticoatira, usado por milhares de pessoas todos os dias. Esse senhor é um modelo a ser seguido por todos nós, pois sozinho recuperou uma área inteira. Ou ainda, Michaela Ulmer, moradora de Austin, Texas, que, aos 11 anos, preocupada com uma possível diminuição das populações de abelhas e do seu serviço de polinização, decidiu empreender. Usando uma receita de sua avó, ela passou a fazer limonadas para serem vendidas em pequenas barracas. O seu toque especial foi adicionar mel ao suco, com o intuito de chamar a atenção para a causa. Ela batizou seu produto de Bee Sweet Lemonade, que se tornou um sucesso absoluto. Das barraquinhas de rua, o produto foi levado para feiras locais, onde continuou vendendo e chamando atenção para aqueles insetos. Seu sucesso foi tão grande que ela foi chamada para participar do programa de televisão Shark Tank, onde investidores decidem se vão financiar empreendedores. Daymond John viu potencial no seu produto e resolveu investir 11 milhões de dólares na limonada, que passou a ser vendida em uma grande rede de supermercados. Parte do lucro passou a ser destinado para projetos de proteção às abelhas, inclusive. Felizmente, no Texas, ela e seus pais foram deixados em paz. Aqui no Brasil, ela provavelmente seria proibida de empreender por ser menor de idade e não ter algum alvará exigido arbitrária e coercitivamente por algum órgão estatal.